Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. E estamos no ar, Brasil, tudo bem com vocês? Começando aí mais um Pra Onde Vamos Viagens, o seu podcast de viagens. E sem mais delongas, hoje eu vou apresentar o nosso convidado, o cara mais boêmio que eu conheço, Boa Praça, o famoso Bom Vivan, meu amigo Vitor Hugo, mais conhecido como Vitão. Se apresenta, meu amigo. Grande Popô, estava aqui antes perguntando se eu poderia falar Popô, Anderson, como é que vai Anderson, Popô, mas satisfação tá aqui, meu querido. Um abraço, vamos conversar um pouco aí nesses próximos minutos aí. Bom demais. Nós vamos falar com ele sobre uma cidade em específico, que ele acabou de voltar, morou lá por quantos anos então? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então, o cara que conheceu ali a região de Belo Horizonte. E como eu falei no começo aqui, ele é o cara mais boêmio que eu conheço, né? É o cara que gosta aí, né, de sentar na roda de amigos no boteco ali, né? Tomando um negocinho. Então, nós vamos destrinchar aqui um pouquinho de Belo Horizonte, mas além de Belo Horizonte, o cara viajante profissional, né? Já morou na Austrália, conhece ali a região da Ásia ali, né? Se for na Indonésia? Tailândia, né? Ele levou uma massagenzinha do elefante ali, ou elefou, não sei. Opa. Mas o cara é vivido, o cara conhece muito. Vamos destrinchar aí Belo Horizonte, mas se vier no papo aqui assuntos de fora, simbora. Vamos cair pra dentro. Vitão, meu amigo, como eu falei aqui que você é um bom boêmio, né? Como é que foi sua experiência aí na cidade, mais conhecida como a capital dos botecos? Meu amigo, eu pensava que eu era boêmio, até chegar em Belo Horizonte, né? Porque é realmente uma cidade que respira isso, né? O problema dessa minha experiência em Belo Horizonte é que dos 4 anos e meio, 2 anos foram de pandemia. Então eu não tive ali os 4 anos e meio na boemia, de fato. Mas foram 2 anos e meio, se a gente for fazer a conta matemática aí. Foi uma experiência interessante. De fato, a cidade oferece muito isso. Não tem mar, então vamos pro bar. E lá, de fato, esse é um lema que as pessoas, de fato, abraçam. É muito interessante, é muito gostoso. Bom demais. Assim, no dia que eu estava trabalhando no seu roteiro, vendo ali, aí eu tô lá fazendo o roteiro, aí fui almoçar com a minha esposa, TV ligada Jornal Hoje. A primeira... E minha esposa, nossa, esse roteiro... Não sabia dessa história, né? Que Belo Horizonte é a maior capital aí, maior número de bares ali por habitantes, né, e tal, do Brasil. E a reportagem justamente sobre isso. O tema da reportagem do Jornal Hoje foi isso. Falei, tá vendo aí, amor? Você não entende, né? Não sabe das coisas, deixa eu trabalhar aqui no nosso roteiro aqui, que vai dar bom esse assunto. Sim. Vitão, e já falei aqui mais ou menos, mas claro que não é só de bar, né? Que vive BH. Quais mais atrações aí a cidade oferece para as pessoas aí, para os turistas? Pô, meu amigo, Belo Horizonte é uma cidade, é uma metrópole, é uma cidade muito cosmopolitana por conta da mineração, tem muitas pessoas de outros países morando e vivendo lá. Mas eu ouso dizer que Belo Horizonte em si, a cidade, ela não tem tantas atrações turísticas assim. Que meus amigos belo-horizontinos não me agridam depois, mas... Mais atrações culturais. É uma cidade que movimenta, recebe muito show. Hoje em dia a gente tem até o dilema do Mineirão, né? Que se tornou uma casa de shows e deixou de ser o estádio. Mas ali no Mineirão você tem o Complexo da Pampulha, que é lindíssimo, muito bonito, enfim. É a própria Pampulha, a igrejinha, a casa de bares lá do JK. Você tem também a Praça do Papa, que também é muito bacana, lindo demais. A vista de Belo Horizonte é belíssima. Praça do Papa porque o Papa João Paulo II esteve lá em Belo Horizonte, nos idos de 1900 e alguma coisa. Eu não vou saber precisamente. Você tem a Praça da Liberdade, que também é um complexo muito bonito, com vários equipamentos culturais, históricos. Você tem ali diversas empresas com as suas fundações e abrem ao público para visitação. E aí já começa a minguar. Aí você tem o parque, o Mercadão, né? O Mercado Municipal, que de fato é muito gostoso para gastronomia, para comprar tudo, enfim. O famoso fígado com jiló, tradição ali. E no domingo você tem a Feira Hippie, que de fato eles fecham ali a parte da Afonso Pena, que é uma avenida central de Belo Horizonte, para de fato fazer uma feira que é muito gostoso também.
Essas são as principais. Assim, posso estar me esquecendo de algum aqui. Aí você falou muita coisa, né? O turista que vai pra lá, ou seja... Tem por mais- atração. Tá bem servido também. Tem. E à noite, o bar. Ah, o noite aí é diferente a programação. Bom, você falou aí do Complexo da Pampulha ali, né? Que Mineirão fica por ali e tal. Parece ser bem bacana ali, né? Várias coisas, algumas atrações e tal. Já fez uma caminhada ali, ó, voltinha da Pampulha. Então, aí a minha parte boêmia não deixou isso acontecer. Nunca fiz, cara. Fiz assim, visitando ali, fui à igrejinha, naturalmente, fui à Pampulha, mas a volta na Pampulha, que é o programa, o roteiro legal, eu nunca fiz. É como se fosse o Parque da Cidade. É isso. Domingão, vamos caminhar. Isso. Desse estilo, né? Isso. Só que o Parque da Cidade é bem maior, né? A gente fala que... Até falei aqui na entrevista com alguém, que é o maior parque urbano aí do mundo, então tá aqui. É o nosso Sara Kubitschek. Desses cartões postais ali de BH, qual que é o seu preferido ali? Olha, eu ouso dizer, boa pergunta, nunca me tinha feito essa reflexão, não. Eu acho que a Praça da Liberdade é um local muito gostoso, assim, porque é muito urbano, muito no centro, era muito perto da minha casa, eu ia andando se eu quisesse. É mesmo? É. Então você morava no centro ali? Eu fui um pouco cigano em Belo Horizonte, né? Mas na minha maior parte em BH eu fiquei muito perto da praça. Sim. Bom, eu sou mineiro também, né? Mas sou aqui, Triângulo Mineiro, de Araguari aqui. Não vem com aquela piadinha, não. Depois, deixa pro off. Sou mineiro aqui de Araguari, né? Mas assim, como você sabe, nos prazeres da vida que eu tenho é comer, né? Então eu sou apaixonado na culinária mineira. E tirando o cafezinho, que eu não sou fã, detesto café. Nem o cheiro do café eu gosto, inclusive. Se aceitar um cafezinho, daqui a pouco sai aí. Eu aceito, sim. Beleza. Aí, tirando essa parte aí do cafezinho, de resto, o doce de leite, o queijo, o pão de queijo, o famoso tropeiro, tudo isso aí eu adoro. Você se adaptou ali, a culinária mineira virou fã também? Olha, eu pelos quilos que eu ganhei, eu posso dizer que eu virei fã sim. É uma culinária muito robusta, né? E muito diversa e muito... Rústica, né? É uma culinária bem raiz. Exatamente. Tanto é que o meu prato preferido é o mexido. É aquele mexidão mesmo, com ovo em cima. E eu experimentei um que é espetacular. Nós estamos aqui 7 horas da manhã falando de mexida e já tá me dando vontade. Olha aí, depois vamos bater um aí. Bom, o famoso lá, o que mais famoso ali é o tropeiro, né? Eu fiquei sabendo ali que nos arredores ali do Mineirão vende um tropeirão. Assim, eu só vejo nas importantes do jogo, o pessoal comentando ali, jogo importante, época de Copa, o fatídico 7-1 naquele estádio ali. Que dia. Marcou, né? O estádio ele não tem, realmente é mais que isso, né? A seleção manda muito jogo lá, tem os duelos do Atlético, Cruzeiro e tal, mas realmente esse 7-1 ficou bem Doeu. doído. E o famoso Filipão está lá na casa do Atlético Mineiro, tá mandando jogos no Mineirão. E até o momento sem muito sucesso. Sem sucesso. Acho que o 7-1 ele deixou marcas até pra... Acho que a cidade não recepciona ele bem, não. Você chegou a experimentar aquele tropeirão ali? Com certeza. Aí sim, esse roteiro do jogo eu fiz, que é muito legal. Sai de casa cedo, você passa ali o dia no Mineirão, nas imediações, né? Começa com um tropeirão, aí depois o pessoal já começa a tomar uma cervejinha. Bom mesmo esse tropeirão? É gostoso mesmo. É bem gostoso. Bom, aqui um assunto puxa outro, né? Como eu falei aqui, lá tem 2 gigantes, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tem o América também, né? Mas o América é aquele negócio. Um ano na A, um ano na B, um ano na A, um ano na B. Sim. Quando ele fica 2 anos já é muito. Sim. Mas é um time grande também. Sim. Mas esses 2 gigantes, apesar da crise do Cruzeiro nos últimos anos, né? Vamos ver se ele se recupera aí, porque eu detesto o Galo, não gosto. É mesmo? Não sei. Antes de eu saber dessa rixa lá de 81, exatamente. É um rival histórico que o Flamengo tem. Você sabe que eu sou Você, como bom palmeirense, você sabe que eu sou um bom flamenguista. Sim, tô sabendo. Aquele cara, né, que é chato mesmo. E antes dessa rixa, eu nunca gostei do Atlético. Sempre gostei do Cruzeiro lá. Como sou mineiro, criancinha e pá, flamenguista, só sou Flamengo. Mas me simpatizo com o Cruzeiro. Mas tem uma simpatia, sim. Exatamente. Sei que você é palmeirense lá, mas Cruzeiro e Atlético, você lá em Minas, simpatizou com algum? Olha, o pessoal me perguntava, eles estranham um palmeirense vindo de Brasília, né? Porque pra eles é muito natural você torcer pro time da sua região, do seu estado, enfim. Mas em Brasília a gente tá desfalcado nesse sentido, né? Mas a gente tem 60 e poucos anos só, acho que eles não têm tanta tradição. Eu gosto do Gama, nasci no Gama, mas enfim, é um carinho que a gente tem, não torce, de fato, né? De tal maneira que, como eu gosto muito do verde, eu iria ser provavelmente americano, porque é isso que me levou para torcer pro Palmeiras, no final das contas, né?
Mas entre os dois, são dois bons times. Eu gosto dos dois, não tenho nenhum problema com nenhum dos dois, não. Eu sei que você, como bom palmeirense, até via você postando. Inclusive, se você estivesse lá, né? Anteontem foi um prato cheio, né? Olha, eu perdi o jogo do domingo contra o América e o jogo de quarta contra o Ah, o Atlético. Palmeiras foi lá contra o América também? Sim, 2 jogos seguidos em BH. Bicho, Perdi. aí. Mas ano passado você foi em algum, né? Fui. Ano passado eu fui contra o Atlético Mineiro e contra o América, em BH. E deu bom pra você? 2 vitórias. Foi que Eu sou pé quente, rapaz. Eu nunca perdi um jogo no estádio. É sério isso. Então, beleza, qualquer dia que tiver Flamengo e Palmeiras, geralmente Flamengo e Não, mas Palmeiras aí eu costuma vir aqui pro Mané Garrincha de vez em quando tem um Flamengo e Palmeiras aqui. Disputando uma taça, né? Também, tem a Supercopa, né, que é aqui, Isso. mas tem jogo de brasileiro às vezes também que os caras trazem, né? Vamos ver aí, qualquer dia que tiver eu vou te ligar, fala, vamos lá pra você perder o primeiro. Então você foi no Mineirão, e pá, que eu acho que é o principal. Qual bairro lá de BH que você morava? Como eu disse, foi um pouco nômade, né? Eu morei no Santo Antônio, eu morei na Savassi, que é bem conhecido. Sim, Savassi, Depois- eu me hospedei, inclusive no Hotel Savassi lá, quando a gente foi gravar um CD lá em BH, isso em 2013, Ah, lembro disso. eu acho. Lembro disso. Tem tempo. Lembro. Não, 2014, se eu não me engano. Lembro Aí me de hospedei vocês. lá no Hotel Savassi ali e tal. Conheço. Então, Savassi. Depois fui pro Funcionários, bairro chamado Funcionários. E por último eu fiquei... Gente, olha só onde é que eu fiquei por último. Por último, nem lembro. E agora eu tô esquecendo. Mudou semana passada. Perto do Jardim América. São tudo perto do centro. O Jardim América é mais afastado um pouquinho, de fato. É. E todos esses outros são bem central. Você na Savassi, o coração ali, né? Da boemia, digamos assim. O que a gente é acostumado aqui em Brasília, que é uma planície, né? É Sim. uma cidade planejada e tal, foi feita no lugar mais plano possível assim, do Brasil, porque o que a gente vê nas outras capitais, principalmente Belo Horizonte, a impressão que eu tive quando eu fui lá, é muito morro, cara. Bastante. E assim, ladeira e tal, e isso dificulta. O carro 1.0 lá sofre. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos, nós fomos. Eu fui de avião, mas foi um combão, né, pra galera e tal, E não, o combão foi a primeira vez, a segunda vez foi todo mundo de avião. E nesse combão aí, eu lembro que a gente estava subindo a rua, não aguentou. Teve que descer, deixar descer de ré. Segurar um pouquinho. Pra depois subir, porque o bicho pega ali, cara. Então, assim, muito diferente aqui de Brasília. Sim. Né? Passou algum perrengue lá nesse sentido aí, de ladeira, às vezes andando a pé e... Olha, eu andava muito a pé até porque eu não tinha carro lá. Eu vendi meu carro assim que eu cheguei lá porque nesse começo eu morei muito bem localizado. Então eu não tinha necessidade de carro. Então era realmente tudo a pé. E sim, o interessante é que Belo Horizonte ela foi programada e desenhada para ser uma cidade muito pequena até. Savassi, por exemplo. Ali é uma região razoavelmente plana também, não tem tantas intercorrências dessa maneira aí. Mas como ela foi se expandindo muito, ela foi acabando avançando em cima dos morros, né? Foi uma cidade que cresceu demais. E no primeiro bairro que eu morei era uma ladeira vertiginosa, assim, eu ia a pé. Nossa. Então era... a panturrilha agradeceu. Agradeceu, né? Tá aí, bem saradinha. Bom demais, cara. Assim, e com relação falando dessa questão de mobilidade, ladeira, andando a pé, você falou aí que passou esse perrengue no primeiro local que você morou lá e tal. E com relação ao transporte público, eu acho que isso também deve dificultar um pouquinho, né? Que às vezes você mora lá em cima, o ônibus para cá embaixo, então tem esses BOs aí pra você. Como você falou que você não tinha carro. O transporte público de Belo Horizonte, ao meu ver, um ponto que os belo-horizontinos também não concordam, mas ao meu ver funciona porque a minha comparação é Brasília. E em Brasília eu tenho severas críticas, né? Que é horrível. Não funciona. Mas lá você funciona, cara. Eu pegava, quando eu comecei a me locomover de ônibus, de fato, nesse último bairro que eu morei. E funcionava, cara. Eu pegava o ônibus atrás da minha rua, chegava atrás da minha rua, parava um quarteirão acima do meu trabalho, então assim... Funciona. Enfim, oferta, abundância, acho que o valor é um pouco diferente, é um pouco mais caro, porque não tem subsídio da prefeitura. Mas minha experiência não foi ruim, não. Tem um metrô que eu nunca peguei, mas diz que o metrô sim é muito deficitário. Até pelo linha curta, equipamento, linha curta, liga nada a lugar nenhum. É a crítica. É isso que eu ia te perguntar. Então o metrô já descarta. Assim, é um local ermo, distante, nunca peguei lá. A vantagem é que hoje a gente tem o Uber, né? Sim. Porque assim, quando a gente vai lá pra fora, Europa, você conhece também, um cara, como eu falei aqui, é um viajante, não profissional, falei brincando, mas é um amante de viagens também, né? Então já conheceu vários locais do mundo aí. E você sabe que vários locais, né? A gente
chega lá e metrôzão e tal. Hoje tem Uber, né? Facilita. Acho que o Uber vai ser viável para esse tipo de local, mas aí entra a questão do trânsito. Né? A gente sabe que São Paulo, Rio de Janeiro tem um trânsito lascado. Sim. Brasília já não tem um trânsito tão pesado. A gente não leva 4 horas para ir de um ponto para outro de Brasília, trabalho, não tem essa possibilidade. Já São Paulo, Rio tem. Belo Horizonte está mais próximo aí de São Paulo ou de Brasília com relação ao trânsito? Existe para além do engarrafamento, da quantidade de carros, existe um cálculo aí, e eu fui até ler sobre isso, estando em Belo Horizonte. Porque não é exatamente a quantidade de carros que torna o trânsito caótico, é o cálculo relacionado à quantidade de via pavimentada, oferta de transporte público, enfim. Você atinge um delta aí, somando e diminuindo e convergindo todos esses dados. E sim, o trânsito de Belo Horizonte é um dos mais caóticos do país. É mesmo? Quando eu li, era o mais caótico, mas salvo engano, havia até uma mudança assim. Aí você vai pensar, pô, São Paulo. São Paulo tem muito metrô, tem muito trem, tem muito ônibus. É caótico, é. Mas Até o São Paulo tem até rodízio, né? De veículo. Sim, mas segundo este cálculo, que agora eu não vou saber a fonte, todos esses índices faziam uma convergência e afirmava que de fato o trânsito de Belo Horizonte é muito ruim, e de fato é. Enfim, dê esse panorama todo, mas para dizer que é muito complicado. Então o negócio ali o buraco fica mais embaixo. É o bom morar perto do trabalho. É isso, né? é localização. Você pegar um ônibus ali, realmente, porque ter carro, o Uber também fica um pouco prejudicado. Eu faço a pergunta porque às vezes a pessoa vai lá turistar, realmente Belo Horizonte é famoso pela culinária, né? Famoso pela boemia, né? Mas é bom você procurar aí um final de semana, porque dia de semana vai arrochar. Com né? certeza. E assim, falando de Brasília, Belo Horizonte, até perto, né? São 700 quilômetros, né? É perto. Perto, não. Eu fiz de carro várias vezes, o avião é muito... A distância é muito curta também. Dá próprio pra ônibus. ser barato, mas dá pra você ir de carro tranquilo. Dá tranquilo. Maravilha, então às vezes quer fazer um bate e volta em Belo Horizonte, pessoal, pega o carro, vai aí numa quinta-feira, né? Vai pegar o trânsito de sexta, mas você consegue pegar o sábado e domingo aí mais tranquilo. Com certeza. Creio eu, né? Porque o trânsito realmente pesa mais em dias úteis, né? Sim. Os anos que você passou por lá, em Belo Horizonte, Sim. Sua experiência lá, você curtiu? Bastante. É uma cidade, para além do profissional, que também foi uma experiência muito interessante, mas pessoalmente foi muito bom também. Morar numa cidade que é perto de vários locais turísticos, já que o tema do podcast aqui é justamente a viagem, o turismo. Perto de Ouro Preto, perto de Tiradentes. Diamantina também é acessível. Você tem sul de Minas, você tem Furnas, que é espetacular. Né? Enfim, né? E sem falar, Rio de Janeiro e São Paulo também é muito perto. Então, Belo Horizonte, de fato, é uma cidade muito bem posicionada. Cara, eu tenho o sonho de fazer esse roteiro, né? O pessoal fala, como é que é o nome que fala desse roteiro? O Real? Isso, Sim. Estrada Real Sai ali de e tal. Diamantina e vai até Paraty, no Rio. Tenho muita vontade de fazer, Espetacular. né? Conhecer realmente a história do Brasil, né? O Brasil merece. começou ali, né? Se você for ver ali a exploração do nosso ouro, né? Sim. Então, assim, tem muita riqueza ali, muita cultura muito rica, né? Ali perto de Belo Horizonte. Você conheceu ali essa área toda? Fez um... Conheci. A parte que eu não conheci de Minas, que o pessoal fala bastante, são as cachoeiras. São, inclusive, perto de Belo Horizonte tem vários. Serra do Macaco, enfim, tantas outras que agora eu não vou O lembrar. famoso Capitólio ali, né? Que teve Capitólio, a tragédia, né? Furnas, exatamente. Furnas, né? Isso, Ah, lá você foi. Furnas, isso, eu fui. Também um pouquinho mais distante, mas também super acessível. Mas essa parte da natureza de Belo Horizonte, de Minas Gerais, na verdade, é muito bonita. Não fui tanto por conta, eu não tinha carro, então a mobilidade ficou um pouco prejudicada nesse sentido. Sim. Mas realmente o estado oferece. E você viveria essa experiência? Se a empresa falasse, Vitão, preciso de você ano que vem de novo em Belo Horizonte. Viveria essa experiência? Deixa um tempinho em Brasília primeiro. Olha, viveria sim. Viveria uma empresa... Bom, eu gosto muito da minha empresa, eu sou muito grato a ela, então um pedido desse aí eu certamente atenderia sim. Isso é um... Ganhou já o título de funcionário do mês. Eu aí, vou mandar pro meu chefe isso aqui. Bom, sem ficar em cima do muro, Vitão, sem ofender os belo-horizontinos, sem ofender os candangos, é mesmo só pra, né, às vezes pra passear ali é bom, mas pra viver aqui é melhor, então todos têm suas peculiaridades, sem ficar em cima do muro. Brasília ou Belo Horizonte? Brasília. Brasília, né? Morar, qualidade de vida, o trânsito. Eu acho que Brasília, na média, é um pouco mais caro do que BH, mas acho que a cidade entrega muito também, né? E beleza natural, a gente está cercado também de várias cachoeiras, mas a cidade, acho que qualidade de vida...
Mas ganha por pouco, tá? Sim, Porque sim. a gastronomia de BH, por exemplo, aí não se Lógico, compara. não se compara. É outra coisa. Assim, Brasília é uma miscigenação, né? Aqui, como nós falamos aqui, é uma cidade bem nova, 60 e poucos anos. Eu não, é uma gafe minha. Desde o primeiro programa eu não parei para saber exatamente quantos anos Brasília tem. Mas é muito novo, então vieram pessoas de todas as partes do Brasil, Sim, né? sim. Então, Brasília não existe uma cultura definida. Sim. A cultura de Brasília é a cultura nordestina, é a cultura mineira, é a cultura... É o mix. É o mix, né? Então tem esse ponto não negativo, positivo também, né? Mistura tudo e tal. Mas assim, com relação a atrações turísticas, Brasília, nosso coração tá aqui, né? A questão que você falou, qualidade de vida, né? Trânsito, as coisas são perto, né? Não sei Belo Horizonte também, as coisas que são bem perto, sim. né? Então tem essas vantagens realmente. Mas com relação a atrações turísticas, acho que aqui fica atrás. Aqui tem menos, né? Fica. Pontos turísticos aí. Apesar de muita influência, né, de Oscar Niemeyer, né, muita coisa lá. O nosso turismo é um turismo cívico, né? Falado, né? Do Memorial JK até o Congresso. Aí você tem muita coisa, eu acho. É único, né? É nosso isso. Mas tirando isso, realmente falta um pouco, né? E falta estrutura também, né? Aquele lago, o nosso lago poderia ser bem melhor aproveitado, né? Isso é verdade. Tem as partes, né, que são privatizadas, né? São privadas, Sim. né? E essas partes até pontão ali, então são coisas legais ali pra você. Imagina 5 pontões aqui em Brasília. Poxa, Pô. seu canal, né, bicho? Hoje eu tô indo lá em Belo Horizonte visitar, né? Tô sem roteiro nenhum. O que você me aconselha a fazer? Bom, quantos dias? A gente está pensando em 3 dias. Final de semana que eu No falei. final de semana, um bate e volta. Ah, cara, eu acho que de manhã, no sabadão, vale muito a pena você ir ali no Papa, porque inclusive tem um mirante lá muito bonito, é gostoso, dá pra passear e tal. Aí de tarde pode ser você pode pegar o entardecer ali na Pampulha, que é muito bonito, pegar toda a estrutura, o próprio lago, enfim. De noite, aí a gente já vai para o ponto alto da cidade, né? Que de fato é a Boemia. No domingo eu recomendaria a Feira Hippie e o Mercadão, que também você já mata amanhã ali nisso, entendeu? Fechou um roteiro massa. Eu acho que isso aí a pessoa... E passa pela Praça da Liberdade também, que é pertinho. E se tiver um joguinho, né? Ah, não, aí tem que ir, tem que bater o ponto lá no Mineirão. Maravilha, Vitão. Como eu falei, como falamos aqui várias vezes, a questão da boemia. Qual o barzinho ali que você recomenda ali, que era o que você fazia o seu happy hour com a galera? Olha, meu caro, aí é uma pergunta ingrata, viu? Porque tem muita opção. Eu gostava muito do Itatiaia. Itatiaia... É mais exatamente raiz ou é aquele... Era um serviço muito bom, era um chopp muito gelado, não era necessariamente boteco. Porque eu gosto de fazer uma divisão assim. Pra sair na noite é bacana um barzinho. Sim. Você vai ser bem atendido. A gente fala capital dos botecos e tal, porque tem muito boteco raiz, mas os barzinhos entram nessa conta aí, né? Mas eu faço uma pequena divisão aqui. O bar, essa coisa mais estruturada, com uma musiquinha ao vivo. E o boteco é mais durante o dia, entendeu? Final de semana, no sabadão, no domingo e tal, você senta no boteco. O cara até conhece isso aí. Não, mas essa é uma divisão minha, tá? Não tem, acho que não tem. Mas faz sentido, faz sentido. Então assim, pra sair no bar de noite. O interessante ali em Belo Horizonte tem 3 ruas muito distintas, né? Na minha visão. Que é a Fleming, Alberto Sintra e a Rua Pinhim, localizada em diversos pontos da cidade. Essas ruas é um boteco atrás do outro, um bar atrás do outro. Tem boteco, tem bar, tem o que você quiser. Então é legal você fazer o famoso pub crawl, né? Você senta em um, toma 3, vai pro outro, toma 3, vai pro outro, toma 3 e vai. É gostoso. Não, eu recebi muita gente lá em Belo Horizonte, a programação é exatamente essa. Vai, tal. É gostoso. Cara, você sabe que eu não sou aquele adepto do chopp da cerveja, né? Sim. Mas eu sentaria pra bater um papo, tomar aquela velha Coca-Cola tranquilamente. Ah, não, a resenha ela tem que ter É o que vale. independente. É o que vale. Bom, a gente não vai finalizar o nosso bate-papo aqui. Vou aproveitar você, porque você viajou o mundo aí. Lista pra mim aí todos os países que você foi. Caramba, todos 20. Austrália, Tailândia. Eu vou contar no dedo porque realmente a idade tá me traindo aqui. Estados Unidos, Aruba, Canadá, Uruguai, Argentina. Europa temos aí Colômbia, aqui na América do Sul ainda. Europa, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Noruega, Finlândia, França, Espanha, Eslováquia. Falei Suíça. Falou. Eu acho que tá isso aí. Rapaz, Somando tudo, acho que dá 20. faltou México.
México não fui ainda. Foi não, Cancún? Não, mas é meu top 5. Ah, sim. Vamos lá. Todos esses países que você foi, eu te acompanho, te amigo e tal, Instagram e tal. Já tem um tempinho que você não dá uma viajada pra fora, né? Tá optando por viajar aqui. Eu acho que o dólar, a questão cambial tá influenciando bastante, né? Porque você pegar o dólar 5 para 1, para quem viajou pra Europa a 2 por 1, era outro departamento, né? Mas ano que vem eu quero ir, cara. Ano que vem tô pensando em fazer aquele roteiro do Chile, Bolívia e Peru, né? Massa. Você pega o deserto lá no sul da Bolívia, vai lá pro visitar o Império Inca no Peru e de quebra o Chile também. Massa demais. Eu fui pro Chile, tive em Santiago, né? Tenho muita vontade de ir pro Peru. Né? Lima ali, fazer também Machu Picchu, essa região ali bem... dos Incas ou dos Maias? Império Inca. Mas mais no México, né? Me parece que sim. É os Incas, né? Então tenho muita vontade de ir ali, conhecer essa riqueza aí que tem lá. Mas, tirando isso, na América do Sul, vontade minha, claro. Se eu puder conhecer, dar uma volta ao mundo, conhecer tudo, beleza. Mas se for pra escolher meu roteiro, a Argentina eu não quero nem passar perto. É mesmo? Eu tenho a minha velha rixa com a Argentina não morreu. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é uma cidade muito interessante. É mesmo? Muito. Eu tô vendo muita gente pra lá. Muito. Acompanhando amigos no Instagram, tem até um casal aí que tava lá agora recentemente, em Bariloche e tal. Então, assim, me pareceu muito com a Europa, né? Aquela neve e tal. E assim, o pessoal fala que como o país está numa crise gigantesca, sim, né? Então, moeda bem desvalorizada. É o momento. É o momento pra você quiser fazer uma viagem internacional, eu vou trazer alguém que foi pra Argentina e tal, pra falar aqui, porque realmente é um momento bom de ir lá. Sim. A minha rixa é uma rixa besta, mas... Aquela. Começou ali no futebol, aí tem a questão da economia, que o nosso governo agora tá querendo salvar os caras lá, então, assim, não tenho vontade de ir lá. Até eu falo, cara, se eu ganhar um sorteio, viagem, eu dou pra primeira pessoa, primeiro mendigo que passa. Com todo respeito, pra primeira pessoa que passar, eu dou. Falo, aproveita essa promoção aqui. Eu não pretendo dar a sua opinião, não, mas uma reflexãozinha. É uma cidade, Buenos Aires, é uma cidade muito interessante, cara. Recoleta, Palermo, são bairros ali gostosos de ir. Pô, espetacular. E você que gosta muito de futebol, você tá doido. Não, a riqueza, Boca Juniors, Boca e Maradona, o próprio Monumental, agora reformado, então... Não, a Argentina, não sei se é por ser um país pequeno, mas eu acho que a Argentina ela respira mais futebol que a gente, né? Eu acho que sim. O pessoal é mais... Buenos Aires é a cidade que mais tem estádio, mais tem time do mundo. Eu acho que também tem uma estatística dessa aí. Porque é pequeno, né? Sim. E assim, se você for parar e analisar em si, aí você pega o Maradona, né, o Messi agora. Sim. Então o pessoal, um país pequeno desse jeito, produzir dois fenômenos... A adoração que o povo tem ao Maradona é um negócio absurdo. Existe uma igreja de fato, né? E a gente nunca ergueu uma vela aqui pro Pelé, por exemplo, né? Então... Até ergueram, aí no finalzinho do ano ergueram umas velas pra ele, mas... Sim, na morte, né? Sim, mas realmente o Maradona é muito mais venerado, né? Bastante. Eu acho até que eles têm mais respeito, né? Em vida mesmo, tiveram mais... Bastante. Honravam mais a Com pessoa. certeza. Aqui no Brasil, o Pelé... Final da vida do Pelé a gente nem sabia, falava, né? Como assim, a Argentina respira mais futebol mesmo. Mas, tirando esse roteiro aí, fui pro Chile, bacana, né? Gostou. Aí eu tenho vontade de ir. O pessoal falou de Montevidéu, mas Davi, foi Montevidéu e Buenos Aires na mesma viagem. Muito bom. E aí ele falou assim, Buenos Aires bem melhor, né? Tem mais opções. Sim. Né? Montevidéu é muito pequenininha, mas é gostoso também. Né? Pô, interessante. Então, depois minhas próximas viagens eu pego uns roteiros contigo. E lá na Europa, que a gente viu que você rodou bastante ali também, qual ali o país predileto? Cara, eu fiz 2 mochilões, né? Fiz 6 países numa vez, 6 países na outra vez. Olha, eu gosto muito de praia, de sol, né? Então, Espanha, eu fui a Ibiza, né? Então, foi uma experiência muito legal. Agora, a Espanha, Barcelona, cidade espetacular. Melo de Mel, fui pro Barcelona, achei sensacional. Gostou, né? Assim, aquela... Barcelona tem uma... Europa em si tem uma cultura diferente, né? As praias fora do Brasil são diferentes das praias aqui. Não se compara. Nós temos aqui uma estrutura... Nós temos uma estrutura de praia, as barracas de praia, ouso dizer que a nossa praia é a melhor do mundo. Sim, por conta disso. Com certeza, os ambulantes. Mas assim, você vê que os gringos chegam aqui, eles não aderem a essa nossa... Uma vez eu fui pra Morro de São Paulo, né? E assim, acho que a cultura deles é forte assim, então os caras já vêm preparados pra ser dessa forma. Então os caras trazem a mochilinha deles, a cangazinha deles, a toalha, o marmitão, sei lá, estende no chão ali. Sim. E ali fica. E a gente fica ali na barraca de praia e tal, tranquilo. Toda hora o meu consagrado traz aquele negócio. E a gringaiada no chão ali deitado, curtindo a praia, como se a praia não oferecesse nada de estrutura pra ele, né? Sim. Mas assim, é algo interessante. Eu
em Barcelona mesmo, quando eu fui para Barcelona na minha lua de mel, eu lembro de um dia muito claro, praia lotada, verão europeu. Barceloneta? Sim, em Barceloneta. E assim, se você for parar e analisar, nosso verão aqui dá, dependendo da praia, dá Rio 40 graus, que a gente fala, e tal, mas lá é um calor extremo, né? O bicho pega. Inclusive lá tá uma crise grande agora, no hemisfério norte em si, né? Sim. E aí, nesse dia de praia cheia, eu também e a Juliana, toalhinha no chão, estamos ali no chão, e umas velhinhas do nosso lado, topless e tal, as peitucas de fora. Sim. E tal, mas umas bem de idade mesmo, sim, sabe? É natural. E o marmitão, abrindo um marmitão ali, umas ervilhas, uns negócios ali, eu falei, caramba, cara, é uma cultura muito oposta da nossa. Entendeu? Mas é legal, é interessante, Nova Friburgo é estrutura de praia, mas eu acho que todo mundo tem que viver uma experiência aí, um lugar que o nego fala que é sensacional na Europa, pra praia, que é lindo, custo bacana, Albânia, cara. Albânia, eu tenho uma colega que voltou de lá agora, meio do ano. Diz que é espetacular e o país está exatamente passando por uma transição porque eles estão construindo uma infraestrutura. Hoteleira, inclusive. Sim, e isso vai encarecer, né? Bastante. Mas agora, neste exato momento, nesses próximos 2 anos, acho que é um destino muito interessante. Sim. Ainda por conta do acesso. Eu mesmo, eu fico acompanhando os Instagrams de viagem e tal, e fico vendo ali, cara, os vídeos. Teve um primo meu também que teve na Albânia e falou, cara, é espetacular. E assim, a gente não... Quando você fala de Albânia, o cara não tem nem referência. Não, eu também não tinha... Fica na África e tal, o cara não tem nem referência nenhuma. Mas é um roteiro, é um lugar maravilhoso pra isso. Você não foi, né? Não, aquele leste europeu tá no meu top 5 também. O leste europeu, no geral, assim, questão de Albânia, vamos falar de Croácia, Hungria, que é a mais famosinha. Croácia é lindo também. E assim, vale a pena porque ainda são os países que têm um custo mais baixo. Sim. Com relação à Europa, se a gente for pegar aí o euro... eu não sei se a Albânia tá na zona do euro ali, na zona do euro. Te confesso que também não sei. Mas eu sei que realmente o custo é melhor. Não. Outro país de custo baixo lá, mas é um turismo um pouco diferente, é Portugal. Também quero conhecer, não conheço. É mesmo? Não. Foi ali pra Espanha, mas não... Passei perto, mas na nossa casa portuguesa não... Portugal tem uma vontade também. Cara, comecei a assistir tanta série espanhola. E aí eu fiz um roteiro com a Juliana. Eu não gosto de... Eu não posso ficar tanto tempo assim fora, né? Geralmente minhas viagens são 12 dias, 15 dias. Dá pra você ficar 3, 4 dias pingando nos lugares. Mas eu tenho muita vontade, depois das séries que eu comecei, La Casa de Papel, eu gosto muito de série espanhola, né? Legal. Então você pega ali, eu fiquei doido pra conhecer Madrid. Madrid eu não conheço, eu só parei no aeroporto de Barajas, mas fui pra Barcelona. Então Madrid eu não conheço, mas nessa mesma viagem que eu quero fazer em Madrid, talvez pegar um carro, não sei, e cair ali pra Lisboa, Portugal, que eu acho que são 6 horas de carro. Acho que é preço. A vantagem da Europa é essa, cara. É tudo perto ali. Você pega um avião, você tá em meia hora, e tem voo hora, interno ali, não, tem trem também, né? Sim. Quando eu fui pra Londres, eu lembro que a minha viagem era 2 destinos, era Londres e Miami. Então acho que eu ia ficar 7 dias em cada local, 6 dias em cada local. E aí eu aproveitei que fui pra Londres, falei, eu vou comprar o Eurotrem ali, né? Vou pegar o canal e vou pra Paris. Bati em Paris. Não me arrependi, porque conheci Paris, mas eu fui com grande expectativa pra Paris e Londres é muito melhor, na minha opinião. Você gostou mais de Londres? Você gostou mais de Paris? Existe isso, né? Ou você gosta de Londres ou de Paris. Eu gostei muito de Paris, porque é a cidade aberta. Tem a sujeira, aquela coisa, mas quando eu fui, inclusive, estava bem cuidada, tá? Você tem mais de 10 anos. Mas é uma cidade linda, imponente, sim, com vários palácios. Vários cartões postais. Londres eu achei um São Paulo que toma chá e fala inglês, pô. Não, se você for ver assim, você tá... E onde você tem lá o Big Ben, você tem a London Eye, tem os pontos, mas... Paris, eu acho que respira mais história, né? Sim. Paris, você andando ali em Paris, a história da França é mais rica. Apesar de hoje a Inglaterra ser uma potência maior, até propriamente dita no futebol, né? O futebol inglês é o mais exportado do mundo inteiro, é o mais rico, né? Mas besteira, gente. Futebol é porque eu vivo futebol também. Eu também gosto. Então, assim, Paris tem uma história muito mais rica, né? Paris é uma cidade, cara, eu queria voltar. Poucas cidades do mundo eu gostaria de voltar, assim, porque a minha ideia é sempre expandir um pouco. Eu tenho isso com Londres, tenho muita vontade de voltar. Sim, eu não conheço tantos destinos como você, acho que eu conheço 12 países. E cidades assim que eu mais gostei, que eu tenho vontade de voltar. Barcelona, não sei se é porque marcou minha lua de mel. Sim. Eu sou apaixonado por Miami, porque eu não sei também se é o primeiro destino que eu fui fora. Mas eu sou apaixonado por Miami, já fui umas 4 vezes. Eu sou apaixonado por Miami, cara. E tenho a pretensão de ir esse ano de novo, né? Se Deus quiser. Sou apaixonado por Miami, mas com relação aos locais europeus,
é Barcelona e Londres. Tenho muita vontade. Paris eu recomendo todo mundo aí. Eu não posso chegar aqui e falar, não, vai pra Paris. Você é doido. Isso não existe, né? Todo mundo fala minha opinião, eu falo, vai lá. Tem a sua opinião, Sim. porque realmente é um... Assim, o que eu achei também? Achei as pessoas um pouco antipáticas, já em Londres nem tanto. Foi mais bem aceito. E muito mais bem tratado, mais bem aceito. Eu lembro que teve uma na frente da Notre Dame, ali, tava com a Juliana, e aí ela sentou num café, né? Fui dar uma volta e tal, ela sentou num café rapidinho. Aí chegou o garçom, como ela não tinha pedido nada, pediu pra ela se retirar. Né? Caramba, retira e tal. A grosseria. Exatamente, eu até entendi e tal, beleza, mas de raiva eu falei, não. Então eu falei, peraí, sentei, pedi ali uns macarrons ali e tal. Inclusive uma experiência ruim que eu detestei. Não gostou? Pô, eu comi. Porque assim, você vai nas padarias aqui, você vê uns macarrons. Aqui eu faço questão de nem comer. E deve ser bem diferente do de lá. Mas o que eu comi lá, eu não gostei nada. Achei meio, sei lá, não gostei. Foi uma experiência que eu não curti. Apesar das patisseries ali, dos doces fantásticos, né? A culinária francesa também é uma culinária rica e tal. Aquele croissant de chocolate. Pô, maravilhoso. Mas o macarrão, especialmente, eu não curti. Então, minha experiência na Inglaterra foi melhor. Por ter sido também na mesma viagem. Justo. Mas são lugares maravilhosos. Né? Sim, se você for... Tem algum desses países assim, que você não curtiu, que você não voltaria? Cara, não. Acho que todos os países foram bem ricos, assim... País que eu menos gostei também não, cara. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de beber da cultura do país, sabe? Eu acho que todo mundo tem suas particularidades. Então, não pisei nesse país ainda. Falei, putz, não volto. Não, acho que foram todas viagens boas e enriquecedoras. Eu também tenho isso. Eu gosto assim, tudo que a gente... Você tem que abraçar o diferente. Sim, exatamente. Uma coisa é Brasil, pô. Eu costumo dizer que o Brasil é o pior, melhor país do mundo. Porque aqui tem problema pra cacete, mas eu amo o nosso país. Sim, o Brasil é maravilhoso. Inclusive, eu fiz questão de trazer aqui pra falar de Belo Horizonte. Sim. Tô te aproveitando aqui pra gente destrinchar mais algumas coisas. Sim. Mas assim, porque realmente eu sinto a necessidade de trazer mais Brasil aqui no nosso programa. E Brasil realmente é riquíssimo. Bastante. Riquíssimo. Não, o Brasil é bastante. Eu fui agora Bonito. Cara, sim, eu vi com seus pais, né? Que coisa espetacular. Sensacional, Que né? coisa espetacular. Vale a pena. Brasiliense. Pega o carro, vai, uma viagem gostosa, a estrada foi de é carro? boa. Sim. É mesmo? Quantos km que dá? Cara, 1.300. Mas você pode... 2 diazinhos e tal. Você pode dormir no caminho e chega no outro dia cedinho lá também. Legal, cara, baita viagem. Bonita e espetacular. Bonito é bonito. Bonita, lindíssimo. Show de bola. Bom, Vitão, a gente falou de várias coisas aqui, né? O tema do programa é Belo Horizonte. Sim. Mas eu não tinha como deixar de aproveitar um pouquinho da sua riqueza aí nas viagens. Você tem até uma tatuagem nas costas aí do Mapa Mundi, né? É verdade. É um cara que gosta mesmo de viajar. Mas te agradecer aí pela sua presença no nosso programa, por você ter vindo aqui, tirado esse tempo na sua agenda, né? 7 da manhã, você se dispôs, teve satisfação, aqui, meu amigo. Brinde Prazer. aí a sua presença. Opa. Se você quiser agradecer, mandar algum recado. Primeiramente, uma coisa que eu sempre faço, né? Convido o pessoal aí, por que o pessoal tem que ir especialmente para Belo Horizonte? Olha, acho que Belo Horizonte ela não é uma simples metrópole, né? É uma cidade muito grande, mas essa parte gastronômica é única, ao meu ver. Eu aqui no Brasil tá faltando, acho que 6 estados a conhecer, 6 capitais. Então, Belo Horizonte é diferente. A cidade que entrega bastante, tem muita parte turística por si só é interessante, a parte gastronômica por si só é interessante, o povo é muito interessante também. Vale a pena conhecer Belo Horizonte, sim. Tem que... As pessoas são bonitas, né, cara? Interessantes. A gente tava encerrando nosso papo, mas vamos falar outra coisa aqui. Eu lembro quando eu fui a primeira vez que eu fui lá, nós descemos no aeroporto e demora pra chegar não era nem Uber, não tinha nem Uber na época. Pra chegar nosso transporte lá, fomos no Bob's do aeroporto pedir um lanche. Cara, a atendente era linda. Claro, tem atendentes lindas aqui também, né, tal. Mas, assim, a primeira pessoa que eu vi, eu falei, caramba... Tem um traço... O povo é bonito. O povo Belo Horizonte mineiro é um povo bonito. Tem um traço que eu acho que é muito peculiar também, que além de serem as mulheres bonitas, elas são acessíveis. Educadas. Simpáticas. Você pode bater papo, conversa, e é muito legal. Não, quando você foi solteiro, né, pra você era melhor ainda, né? Porque você podia conhecer as pessoas, né? Exatamente. Não, bacana, bom demais. Então, galera, fica aí o convite, vão a Belo Horizonte, né? Realmente é um roteiro que vale a pena, né? Todos os roteiros que nós falamos aqui valem a pena, mas especificamente hoje nós estamos aqui para te levar a Belo Horizonte, então coloca na sua lista aí, porque realmente vale a pena. Então,
algum agradecimento, alguma palavra de incentivo aos viajantes, algo aí que você tenha para falar mais? Agradecer a você, meu amigo. Obrigado aí por estar aqui. Foi uma satisfação. Eu sou um acompanhante aí do teu trabalho e espero muito sucesso para você. Maravilha. Obrigado, cara. Pessoal, esse foi o nosso Pra Onde Vamos de hoje, né? Quem será o nosso próximo convidado? Para onde nós vamos te levar aí na nossa próxima aventura? Um abraço, simbora! Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie.